Senhor continue usando o teu filho, abençoando, Senhor, e dando vitória, Pai. Toma ele nas tuas mãos, Senhor. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. A paz seja para a igreja, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Primeiro Samuel, capítulo 17, versículo 32. Somente só o versículo 32 só, que diz assim a palavra de Deus. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá à peleja contra estes filisteus. Porém, Saul disse a Davi: contra estes filisteus não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço e eles são homens de guerra desde a sua mocidade. O 34. Então disse Davi a Saul: o teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e quando vinha um leão e um urso, o tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e feria, e o livrava da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão, a barba, e feria, e o matava. Assim feria o teu servo ao leão, como urso, e assim será este circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontaste o exército do Deus vivo. E a parte B ali que diz no 37 assim, ó: então disse Saul a Davi: vai, o Senhor seja contigo. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Amém? Eu queria deixar para o pastor Corme um versículo antes da palavra, que ele continua matando o leão, continua matando o urso, continua nessa peleja, porque ela não parou não. Amém? Em nome de Jesus, né? Para chegar até aqui foi muito urso e muito leão que tem matado. Amém. A Bíblia diz que Deus levantou um jovem. Quem é esse jovem? Jovem Davi, a qual ele apacentava as ovelhas de seu pai. Era jovem responsável, jovem que não fugia da tua responsabilidade. Mas um dia os irmãos dele foram para a guerra, e ali no capítulo 17, versículo 1, ali estava acampado ali o povo de Israel de um lado, ali no carvalho ali, e o outro lado estava filisteu, estava se preparando para uma guerra. E diz a palavra de Deus que ali, no meio do arraial, levantou um homem chamado Golias, a qual começou a afrontar o povo de Israel, dizendo: quem é de vocês que vão me enfrentar? Eu sou filisteu, vocês são servos de Saul. E aí, não vai levantar homem nenhum para me afrontar? O adversário pensa que mexer com o homem de Deus é fácil. Ele olha para o servo de Deus tão simples, tão humilde, e esse aí, para mim não é nada, eu vou destruir ele. Muitas pessoas olham para nós dessa maneira,
mas não a pessoa, mas o adversário que está na vida daquela pessoa, que olha você de uma maneira diferente. E muitas das vezes nós queremos julgar essa pessoa por eles ter olhado dessa maneira, por ter levantado inveja. Mas na verdade, é um adversário que muitas das vezes se levanta para tentar parar um servo do Senhor. O crente tem que entender esse mistério. Aleluia. E diz a palavra de Deus que agora houve um comentário, e agora Deus tocou lá no Jessé, né? E foi, e sentiu, e falou assim: olha, Davi, vai até lá no acampamento dos filisteus lá de Israel, vai levar alimento para os seus irmãos, e para saber que você teve com ele, traga a notícia dele, né? E diz a palavra do Senhor Jesus, do Senhor Deus, que agora Davi arruma os alimentos para levar. Mas no momento que ele chegou lá, ele ouviu comentários dos filisteus e comentários do povo de Israel, dizendo: ó, o rei Saul falou que se levantar algum homem aí para ferir os filisteus, ele vai isentar dos impostos, ele vai dar a filha para casar com essa pessoa, que for o herói, e vai abençoar eles com bens, com riqueza. E Davi agora começou a ouvir: o que está acontecendo aí? E os irmãos dele se levantou: o que está fazendo aqui, Davi? Você não era para estar apacentando as ovelhas? Largou lá e veio para cá? E diz a palavra de Deus que ele não deu ouvido a essas palavras e foi até o rei procurar saber o que estava acontecendo. E ali ele virou para o rei e falou, e falou dessa maneira: não desfaleça o coração de ninguém por causa deles. O teu servo irá à peleja contra este filisteu. Ele vai contra os filisteus. E agora ele se levanta e fala: Davi, como pode você, jovem, novo, ir à peleja contra aqueles homens guerreiros? Não pode. Posso sim. Então vamos fazer o seguinte, vamos te armar. E ali Saul viu que não tinha jeito, viu que ele estava decidido a defender essa coisa de Deus, a defender o povo de Deus, e foi experimentar as armaduras de Saul. Mas a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é com a espada, a nossa luta é contra os dados espirituais. É em oração que nós temos que combater. E ali Davi estava cheio daquela unção, cheio da fé, cheio da certeza que Deus ia dar a vitória para ele. Jovem, você é forte, você já venceu o maligno, porque a palavra está em você, está em mim. Aleluia. Como foi falado, lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho. E agora diz a palavra de Deus que Saul agora coloca a vestimenta dele, coloca capacete, pegou uma espada pesada e ele tentou andar e não conseguiu. Irmão, nós temos que entender que as coisas de Deus, ela não vem das coisas terrenas. As coisas de Deus, ela vem do céu. Quando você começa a orar, quando você começa a falar com o Senhor começa a armar você das armaduras de Deus, começa a colocar o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
E através dessa palavra, Job, você vai avançar, você vai vencer, porque é a palavra de Deus que está em vós. E agora, irmão, diz a palavra de Deus que Davi, ele tenta andar com aquelas armaduras, aquelas vestimentas, e não consegue. Ele falou: olha rei, não quero saber disso não, curou tudo. Então, não quero saber disso não. Eu vou em nome do Deus dos exércitos. E diz a palavra de Deus que agora ele pegou a funda, pegou a pedra e foi ao encontro de Golias. Aleluia. E diz a palavra de Deus que no momento que ele estava indo, Golias começou a caçoar dele, começou a falar coisas com eles, não dando crédito. Eu vou matar você e vou jogar você para as árvores do campo. Ele falou: olha, pode vir com espada, pode vir com escudo, mas eu vou em nome de Deus dos exércitos. E quando ele falou essa mensagem, essa palavra, irmão, Deus entrou na frente da peleja. E agora, quando começou a luta, ele pegou essa pedra guiada por Deus e lançou na testa de Davi, de Golias. E diz a palavra de Deus, irmão. Estou pregando, estou falando rápido porque nós temos aqui novidade. E diz a palavra de Deus que agora Davi lança a pedra e derruba Golias. E quando ele cai, corta a cabeça dele. Aleluia. A Bíblia diz que quando os filisteus viu o seu herói caindo pela mão de Davi, e diz a palavra de Deus que eles fugiram. A Bíblia diz que por um caminho ele entra para te perseguir, mas por 7 caminhos ele fugirá da tua presença. Porque esse é o Deus que nós servimos, irmão. Ele fala que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Nós temos que entender que essa palavra, ela tem que fazer um efeito na tua vida. Mas para isso nós temos que pegar a palavra de Deus e deixar entrar no nosso coração, para que ela possa fazer um efeito. Aleluia. Porque a Bíblia diz que todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica é semelhante ao homem prudente que edifica a tua casa sobre a rocha. Pode vir Golias, pode vir os filisteus, pode vir os exércitos dos inimigos, que ele não vai prevalecer. Aleluia. O homem que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos, irmão, nada pode impedir. Aleluia. Essa é a igreja que tem que entender que o nosso Deus, o que Ele fez lá no passado, Ele está aqui para fazer na minha e na tua vida. Ele está aqui para levantar você, jovem. Ele está aqui para fazer crer que Ele existe na tua vida. Aleluia. A Bíblia diz que nós não temos que ficar ansiosos. Nós não temos que pelejar contra a carne. A Bíblia diz que nós não temos que temer aquele que mata só a carne, mas não tem poder de mandar para o inferno. Esse Golias não tinha poder nenhum. Ainda que ele matasse, ele não tinha poder para fazer nada. Mas o jovem Davi foi lá e mostrou para aquele povo de Israel
o povo de Saul, que ainda existia um que poderia vencer aquela batalha. E os irmãos dele não estavam crendo por ele ser jovem. Mas que nessa noite, irmão, não deixa essa dúvida entrar no teu coração. Não deixa que essas palavras ao contrário façam que venha parar a tua fé. Se você for lá no capítulo de Marcos, versículo 5, capítulo 5, versículo 35, tu vai ver ali os homens usados pelo adversário tentando impedir que já não fosse buscar a tua bênção. Ó, não vai mais não, que a sua filha já morreu. Não incomoda mais o mestre, incomoda assim, irmão. Quer ir para a guerra? Vai no nome do Deus dos exércitos. Vai no nome de Jesus. Ah, mas eu estou passando uma peleja com a minha família. Vai no nome de Jesus nessa noite. Entra na sua casa no nome de Jesus, que você vai vencer essa batalha. Ah, mas eu estou com um problema no meu emprego. Quando colocar os pés lá, vai no nome de Jesus. Aleluia, porque você deu o sapato do Evangelho. Aonde você colocar os pés, o lugar tem que ser diferente. Porque aonde Jesus chega, tem que acontecer. Aonde você chega, Jesus está na frente. Aleluia. Ah, mas está acontecendo isso na minha escola. Entra na escola no nome de Jesus. Sai de casa no nome de Jesus. Vive o nome de Jesus. Deixa que o nome de Jesus venha fazer presente na tua vida. E você vai ver a resposta de Deus. É essa palavra que eu deixo nessa noite. Vai contra o Golias da tua vida. No nome de Jesus, que Ele vai conceder a vitória. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus.